A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 4. Louvado seja o Senhor. Amados, amém. O amor de Deus estava sendo expresso por meio do nosso amado irmão João. Ele estava cheio do amor de Deus. Hoje muitos chamam o outro de amados, mas eles não amam, né? Mas o Senhor precisa se manifestar em nós como amor. Quando nós dissermos, verbalizarmos que realmente amamos os irmãos, é porque de fato nós amamos. Amados, não creais em todo espírito. Há muitos espíritos no mundo, não é? O Espírito é Deus, o Criador. E Ele é ciumento. Quando você invoca e Ele entra em você, Ele não vai dividir a sua glória com nenhum outro espírito. Muitos dizem que invocam espíritos bons, espíritos de luz. Deus não divide a sua glória com nenhum espírito. Deus é o Espírito. Foi por isso que Ele nos criou com o nosso espírito humano, porque Ele quer habitar dentro do nosso espírito humano. Os anjos são espíritos, tá vendo? E os que não se rebelaram contra Deus são espíritos ministradores de Deus para nos servirem. Livro de Hebreus. Mas os que se rebelaram eram espíritos ministradores para servirem os santos. Mas caíram dessa presença de Deus. E continuam sendo espíritos que Deus criou, mas que decidiram seguir a si próprio e o seu líder, que é o diabo, Satanás, o querubim guardião que caiu da presença de Deus. Não creais em todo espírito. Por que as pessoas praticam invocação de espíritos e espiritismo? Porque aquilo é real. As pessoas vão lá, invocam, recebem aquela possessão, aquele espírito fala com elas, e elas ficam achando que é os mortos que está falando. Não. São esses espíritos que se rebelaram contra Deus, que se tornaram anjos caídos, e aquela criação antes de Adão se tornaram os demônios, e são espíritos imundos que vêm confundir aqueles que os invocam. E eles colocam uma carapuça, muitas vezes dizendo que são os entes queridos das pessoas que já partiram, que está se manifestando ali. Tudo enganação de Satanás. E aqui o Senhor está falando: não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Uma das coisas que mais marca é que todas as vezes que anjos foram enviados para falar com os homens e se manifestaram, se personificaram para que os homens pudessem vê-los, primeira coisa, eles não aceitaram a adoração, porque o homem, na sua fragilidade, ao ter uma experiência espiritual assim, fica um pouco confuso, será que é Deus? E se prostra para adorar. Se é um anjo de Deus, primeira coisa, ele não aceita adoração. Ele fala: adora a Deus, que eu sou um conservo, eu sou um servo igual a você. Embora você tenha um corpo, alma e espírito, e eu só sou espírito, eu sou um conservo seu para a gente servir a Deus junto. Provai os espíritos se são de Deus. E nós que temos o nosso espírito humano, nós podemos estar cheios do Espírito de Deus, ou podemos ter invocado outros espíritos que não é o de Deus, estarmos cheios desses espíritos. E quando a gente se relaciona com as outras pessoas, isso que está dentro de nós toca na pessoa. Por isso que o Senhor diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós encontramos um filho de Deus, que tem o Espírito de Deus, que ele é temente a Deus, logo você sente a unção, a presença do Espírito naquela pessoa, e você tem comunhão, e já nos conhecemos desde a eternidade passada, porque nós somos parte do mesmo corpo de Cristo, a igreja. Mas se nós estamos no Espírito, ao contatarmos uma pessoa, logo nós percebemos que tem alguma coisa nela que não é do Senhor.
que não é o Espírito de Deus que está agindo nela. Aí nós precisamos ajudar aquela pessoa a invocar o Senhor para que ela se liberte dos outros espíritos e fique só com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não é pouco, é muitos falsos profetas. Assim como o anjo verdadeiro de Deus, o que serve a Deus, não aceita adoração, glória para si, é fácil a gente perceber. Os falsos querem glória para si. Homem de Deus, o fulano, o apóstolo, vem tocar em mim, que eu sou igual ao Senhor, que tocou e fiquei curado. Eu tenho o poder, eu tenho a unção, eu tenho a revelação. Tudo que tem o eu, isso já fica fácil para você saber, são falsos. Todos aqueles profetas que têm interesse que você vá para alguma religião, é falso. O verdadeiro, ele não quer algo para si, ele não faz discípulos para si, mas ele ajuda as pessoas a serem discípulos do Senhor e não encabeça as pessoas. Só se torna como os anjos fiéis a Deus, um conserva, o seu conserva o seu. Se você estiver recebendo alguma ajuda por meio da pouca experiência que eu tenho no Senhor, é só para te ajudar. Você não é meu seguidor, você não me deve nada. De graça receber e de graça dar. É por isso que você não vai cobrar nada de ninguém. Aquilo que você ganhar por meio de mim, você ganhou de graça, dá de graça, porque eu ganhei do Senhor de graça. Então, os falsos profetas, não é difícil você perceber. Se nele manifesta orgulho, soberba, líder, cuidado, você já está no falso. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olha aí. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, número 1, você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e Ele é o Espírito Santo? Sendo o próprio Deus, Criador dos céus e da terra? Você crê que o Criador dos céus e da terra se fez carne, morreu e ressuscitou e está em todo lugar e dentro dos que creram? Esse Espírito aí, esse profeta aí é de Deus. É o primeiro item que ele precisa ter na sua experiência. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Vê, na época de João, na época dos apóstolos, já havia muitos espíritos imundos enganando o povo, dizendo que aquele que veio não era o Cristo. Como os judeus, na sua maioria, ainda estão aguardando o Cristo, o Messias. Mas este é o espírito do anticristo. Está vendo? Nós já falamos sobre os anticristos e o anticristo. O anticristo é o cabeça, é o chefe, é o capitão da turma. É o chefe da patota. Jesus não veio em carne. Ele ainda virá. Virá quem? No anticristo. O governador mundial vai se manifestar. É a besta que veio do mar. Por 3 anos e meio ele vai governar toda a terra, bonzinho, fazendo cessar toda a guerra, resolvendo todos os problemas da humanidade. Ele será ferido de ferida mortal em Apocalipse 13 e vai ser curado. Quando ele se levantar do seu velório, ele vai se declarar: eu sou o Cristo, eu vim em carne, eu morri e ressuscitei. Vocês não estão vendo? Se possível, enganará até os eleitos. Mas antes dessa hora, o Senhor prometeu que vai levar os vencedores daqui. E os que não forem vencedores terão que passar pela prova de fogo, não aceitando a sua marca. Esse é o que fala que Jesus Cristo não veio em carne, mas Ele está em carne, morreu e ressuscitou. Mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. Por quê? Porque o anticristo é a personificação do anjo que se rebelou, do espírito, do querubim guardião que se rebelou e levou toda a decadência daqueles que seguiram ele, dos anjos, da primeira criação e dos homens. Ele age no mundo. Enganou Adão, enganou o povo de Israel e está enganando muitos da igreja, o corpo de Cristo. Filhinhos, sois de Deus
e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então você que, na verdade, acha que está recebendo ajuda dos seus antepassados por meio de invocação de espíritos, você está sendo enganado. Você sente medo, você sente tristeza, você sente dor, você sente pavor, você sente culpa. E eu pergunto, essas coisas são atributos divinos ou satânicos? Olha como é fácil você discernir do que você está comendo para a sua vida, se vem de Deus ou vem de Satanás. Não é difícil. Como é que a gente vence esse que está no mundo, o diabo? Recebendo o Espírito de Deus no nosso. Aí o nosso espírito, ele acende, ele brilha, ele se ilumina. E aí a gente pega a palavra de Deus e ela se torna lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós vamos saber como andar e viver. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós não somos do mundo, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Muito fácil, não é? Não é difícil. Se você é do Senhor, você teme a Deus. Quando você fala de Deus, do Senhor, você tem comunhão sobre o Senhor. Aqueles que estão ao seu redor têm prazer e alegria em ter comunhão da palavra. Mas os que não são, e que não querem ser libertos dos espíritos imundos, malignos, dos anjos caídos, logo se afastam de você, é repelido, porque ele não é de Deus. Mas ele vai ter, nesse contato, ele está tendo uma oportunidade de mudar. Antes, eu seguia o espírito que há no mundo, que é do diabo. Agora eu vou seguir o espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando entra dentro do nosso espírito, ele se torna paz, alegria, segurança, tranquilidade, fé, coragem. Olha como é maravilhoso. Você está em comunhão com Deus e está em paz. Paz não tem preço. Não tem preço a paz. Que o Senhor possa nos iluminar. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te adoramos. Nos enchemos, Senhor, de Ti e do Teu Espírito. Ó Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, liberta-nos, Senhor, de toda influência de qualquer espírito que não venha de Ti, que não Te adore, que não Te sirva, que não Te exalte, que não Te glorifique. Liberta-nos, Senhor, e guarda-nos de qualquer tipo de influência satânica. Daqueles que Te trocam, Senhor, por pedaços de pau, de madeira, de gesso, de ídolo, de conto, de fábulas, de religião, de sistemas, de líderes religiosos. Salva-nos, Senhor. Não é o Teu Espírito que está agindo neles, mas é o Espírito que há no mundo. E nós estamos no mundo, Senhor. E nós não somos daqui. E o Senhor sabe que nós somos pó, que nós carecemos da Tua liberdade, da Tua libertação, da Tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a invocarmos o Teu Espírito e termos paz em Ti. Amém. Que Ele te abençoe poderosamente. É assim que desfruta do Espírito do Senhor, o Criador dos céus e da terra, que veio em carne e que hoje é o Espírito, e que vai fazer com que a nossa carne seja transfigurada e teremos um corpo de glória como o dele. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus.